Olá! Este vídeo irá mostrar as principais diferenças entre a síndrome gripal e a síndrome respiratória aguda grave, conhecida como SRAG. O objetivo dessas definições é auxiliar na diferenciação entre as duas síndromes e permitir uma melhor classificação do paciente em relação à necessidade de internação hospitalar ou acompanhamento ambulatorial. As pessoas que estão doentes com gripe geralmente sentem alguns ou todos estes sintomas. Elas podem apresentar febre ou uma sensação de febre que pode ser referida como calafrios. Elas podem referir tosse seca ou produtiva, dor de garganta, apresentar corrimento nasal ou sensação de nariz entupido, dores musculares ou corporais, dores de cabeça, cansaço e algumas pessoas podem ter vômitos e diarreia, embora isso seja mais comum em crianças do que em adultos. Então, o Ministério da Saúde do Brasil define a síndrome gripal como sendo a doença que, na ausência de outro diagnóstico específico, o paciente apresente com febre de início súbito, mesmo que referida, e essa seja acompanhada de tosse ou dor de garganta e pelo menos um dos sintomas, mialgia, cefaleia ou artralgia. E para as crianças com menos de 2 anos de idade, devemos considerar a presença de febre de início súbito, mesmo que referida, associada a sintomas como tosse, coriza e obstrução nasal. Já a Organização Mundial de Saúde define a síndrome gripal como uma infecção respiratória aguda com febre medida maior ou igual a 38 graus Celsius e tosse, com início nos últimos 10 dias. É importante ressaltar que a febre deve ser considerada como febre, mesmo que somente referida pelo paciente. No Brasil, medimos a temperatura axilar e deve ser considerada febre se for acima de 37,8 graus Celsius. Nem todas as pessoas com síndrome gripal apresentam febre. Os imunossuprimidos e os idosos podem não ter este sintoma. Existem vários vírus e mesmo outros patógenos que podem mimetizar uma síndrome gripal. Mas as infecções virais respiratórias agudas mais comuns são causadas pelos vírus. Os vírus da influenza A, B e C, o MERS coronavírus, o SARS coronavírus 1 e 2, que é o causador da Covid-19, entre outros vários vírus respiratórios. É de grande importância que avaliemos em todos os pacientes a presença de fatores de risco para complicações da síndrome gripal. Os fatores de risco mais importantes são idade maior ou igual a 65 anos, as pessoas da população indígena, as gestantes e puérperas até 2 semanas após o parto, as crianças, principalmente as menores de 2 anos, pacientes com doenças crônicas graves, como doenças cardiovasculares, excluindo a hipertensão arterial sistêmica, doenças hematológicas, incluindo a anemia falciforme, os pacientes com distúrbios metabólicos, incluindo diabetes mellitus, os nefropatas e os hepatopatas, os pacientes institucionalizados, aqueles pacientes que apresentam transtornos neurológicos que possam comprometer a função respiratória ou aumentar o risco de aspiração, os imunossuprimidos e os menores de 19 anos que fazem uso de AS, e também aqueles com obesidade que apresentam o IMC acima de 40. Existem sinais na síndrome gripal que mostram uma piora progressiva do estado clínico do paciente e nós devemos ficar atentos. São sinais de alerta.
Então, se o paciente apresentar persistência ou piora da febre por mais de 3 dias consecutivos, é um sinal de alerta. Um aumento da CPK de 2 a 3 vezes o valor de referência, alteração do sensório, algum sinal de desidratação, e nas crianças deve-se avaliar a exacerbação dos sintomas gastrointestinais, como vômitos e diarreia. A alteração da ausculta pulmonar pode sugerir pneumonia associada, o que configura uma doença mais grave. Então, caso o paciente apresente algum sinal de gravidade, a síndrome gripal passa a ser uma síndrome respiratória aguda grave, chamada de SRAG. A SRAG é definida pela OMS como doença respiratória aguda com história de febre ou febre medida acima ou igual a 38 graus Celsius e tosse com início nos últimos 10 dias, exigindo hospitalização. A SRAG é, portanto, um paciente com síndrome gripal e que apresente dispneia ou algum dos sintomas abaixo. Saturação de oxigênio menor do que 95% em ar ambiente, cianose, algum sinal de desconforto respiratório, um aumento da frequência respiratória para a idade do paciente, uma piora na condição clínica de base do paciente se ele tiver hipotensão arterial com uma PA sistólica inferior a 100 milímetros de mercúrio, diminuição da amplitude dos pulsos periféricos, insuficiência respiratória aguda, alteração do estado mental e a febre persistente por mais de 3 dias ou após 48 horas que ele estava febril, ele retorna a ter febre. Então, para finalizar, podemos resumir que um paciente com uma síndrome gripal, que por causa dos seus fatores de risco, por causa da sua resposta inflamatória ou por causa da virulência do patógeno que o infectou, ou que teve uma falha no tratamento inicial da síndrome gripal ou alguma infecção bacteriana associada, ele evoluiu de forma rápida e grave para uma síndrome respiratória aguda grave. Espero ter esclarecido as diferenças entre síndrome gripal e SRAG e que estes conceitos te ajudem na decisão clínica de internar ou não o seu paciente. Obrigada!